Salve alunos da segunda série, que é o professor Alisson Matutino de Souza, professor do CPM Genivo das Neves de Sociologia, e na aula de hoje, desse componente curricular, nós vamos continuar aquela primeira discussão que iniciamos justamente na primeira aula do segundo semestre, do terceiro bimestre, que é a questão da estratificação social, da estrutura social, é, hoje analisando mais especificamente o que é classe social e como ela se configura dentro da sociedade capitalista. Lembrando que uma das discussões que nós travamos com relação aos estamentos e às caças sociais, que eram aquelas outras duas modalidades analíticas de pensar a estratificação social, sobretudo nós pegamos a Índia como exemplo, para falar das caças, e pegamos toda a Idade Média europeia para falar dos estamentos. Para falar dessa estratificação moderna, que é a estratificação baseada na classe social, a gente pode pegar um parâmetro de comparação, por exemplo. A gente viu que é, para Weber, enquanto nos estamentos nós analisamos a questão da estratificação social pelo viés da ordem política e da ordem jurídica, a gente vai ver que ah, as desigualdades aqui entre esses grupos de pessoas no capitalismo vai ser baseado justamente na questão das classes sociais. A gente vai analisar aí as classes sociais baseado na questão da ordem econômica, ou seja, para você pensar a separação entre os grupos sociais no capitalismo ou as classes sociais, você tem que olhar a situação de mercado do indivíduo, ou seja, a classe que ele está relacionada à situação que ele ocupa dentro do mercado, dentro da economia. Enquanto a gente viu ali pelos estamentos a diferença entre o público e privado, em que o privado, que é a ordem da tradição, da religião, assume no âmbito público político um viés forte que causa aquela diferenciação e a desigualdade entre os estamentos e que aciona a religião, aciona a hereditariedade, outros fatores para pensar as desigualdades. Aqui não, aqui o foco é pensar como que no capitalismo e com todas as mudanças que houve, com a ascensão da burguesia, toda a configuração do modo de produção sendo mudada por novas forças produtivas, novas relações sociais de trabalho, a gente vai ver que é o fator econômico, digamos, a grande chave de análise para a gente pensar as desigualdades sociais e bem como a questão das classes nesse sistema capitalista. Então, dando prosseguimento e aprofundando um pouco a discussão sobre as classes sociais, então, classe social ela é uma cria do capitalismo, é porque você tem ali a mudança do modo de produção do modo de produção feudal, o modo de produção feudal, o feudalismo, em que você tinha as relações no modo de produção baseado na servidão, e com todos aqueles quesitos que vocês já bem estudaram com Francis em História, a classe social ela é justamente uma categoria analítica que a gente usa para pensar o capitalismo, ou seja, a classe social ela é do sistema capitalista. Então, ela faz parte desse modo de produção, dessa sociedade capitalista, e ela estrutura todas as relações em torno da produção. Da produção, o que eu falo, trocando por miúdo, é da produção mesmo, de alimentos, de roupa, de tudo aquilo que a gente produz para a nossa sobrevivência, para o nosso vestuário, para o nosso dia a dia. Então, a estratificação social, ela se organiza, ela estrutura a sociedade, ela divide as pessoas a partir de alguns quesitos. E o quesito mais forte, mais evidente, sobretudo na análise marxista que a gente vai ver, é o quesito econômico. Ele é, digamos, a mola preponderante e o fator básico para você separar as classes. Digamos, no capitalismo, a sociedade da acumulação financeira, dos lucros, do dinheiro, as pessoas são divididas dentro da sociedade a partir do seu poder de aquisição financeira, do seu dinheiro, ou seja, a sua classe econômica. Vai dizer ali a qual grupo você pertence. Até que você tem depois, assim, reverberando outras diferenças que são possíveis pensar, como a diferença de ordem política, religiosa, ocupacional, hereditária, que pode influenciar também nessa questão da diferença social, da desigualdade aí social. Mas
não é um fator preponderante igual na sociedade de caças, na sociedade de estamento, que você tinha ali acionando essas outras diferenças, hereditariedade, a ocupação dentro da escala da pirâmide que você tem, em relação àquela classe que era a primeira classe lá na sociedade indiana. Aqui não, aqui você não tem esses fatores tradicionais, o costume, a hereditariedade, a religião, como um fator preponderante para se pensar a separação entre ricos e pobres. Você tem o fator econômico como, digamos o grande fator que vai agrupar as pessoas e dizer, não, você faz parte dessa classe, você faz parte dessa outra classe. Trocando por miúdo, ou seja, a diferença de classes aí é baseada no seu contra-cheque, por exemplo. O que você tem em termos de posses, de terra, de de bens que você tem acesso, da educação que você tem, tudo isso são fatores que emergem desse fator econômico que vai ditar as posições sociais, o seu status social, até onde você pode ir, os lugares que você pode frequentar, o acesso aos bens de consumo que você pode ter é ditado pela questão econômica. E reverbera, claro, na desigualdade social que estrutura basicamente toda a sociedade capitalista. Então, a sociedade capitalista ela se caracteriza em grau variável por essa desigualdade, que está manifestada na apropriação da riqueza, como eu disse para vocês, a questão do fator econômico, né? E se a gente for olhar hoje, essa desigualdade aí, ela atinge praticamente todos os países do mundo, de alguma forma. E ela está principalmente ligada à desigualdade econômica, como um reforço aí. Então, é, entre aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco, né? Claro que existem ramificações entre os que têm muito e os que têm pouco. A gente vai ver que a gente vai aí acionar com as complexificações do capitalismo e até mesmo as mudanças que houve do capitalismo inicialmente lá, do capitalismo monopolista, depois um capitalismo que chegou até nós como um capitalismo concorrencial, as várias facetas do capitalismo, você vai ter gradações dessa classe, mas não quer dizer que ainda existe aquele abismo grande entre ricos e pobres, que são as duas grandes classes, aceitas em termos de diferença, uma em relação à outra. E como eu disse para vocês, até nos países assim ricos, de primeiro mundo, há uma desigualdade social. Você pode pensar nos países escandinavos, na Noruega, e em que país que tem um IDH, um índice de desenvolvimento humano altíssimo, isso você tem ainda fatores de desigualdade social. É claro que não é comparada com a nossa, mas você ainda tem. Então a desigualdade social, só para reforçar, ela não é uma cria do capitalismo. Você tem assim outros tipos históricos de desigualdade, como a gente viu na primeira aula, que lá desde os estamentos na Idade Média, até mesmo a desigualdade em Roma, na Grécia, com o sistema escravista. Então você tem aí o sistema de castas também, que tem outras desigualdades sociais, mas que a nossa desigualdade do capitalismo é estritamente causada, assim, um fator básico e maior de acesso às questões e que gera desigualdade é justamente essa questão da diferença econômica e da desigualdade econômica que causa, é claro, a desigualdade social. A gente pode elencar alguns fatores aí, como o texto bem mostra, a questão que causa essa desigualdade social. Um dos maiores é a má distribuição da renda, né? Dessas riquezas que estão ligadas à má distribuição de terra, inclusive o poder aí que dá os direitos, que concede direitos e concede deveres, vai reverberar uma diferença muito grande, uma desigualdade nesses direitos que você tem, por justamente você ter a questão da posse da terra. A gente pode acionar também a questão da falta de recursos básicos da sociedade, investimento social, como na saúde, na educação, no saneamento básico, nas próprias questões das decisões políticas, porque se a gente for pensar quem decide o nosso rumo em termos políticos hoje, sobretudo no Brasil, é uma elite, não é uma camada pobre. Então, se uma elite que dirige todas as decisões e pensa nas políticas sociais, até mesmo nas políticas educacionais, como num todo, saneamento básico, é ditado por esse grupo que detém um poder. É claro que esse grupo que detém um poder não vai necessariamente pensar na grande maioria da população, como a gente percebe aí na luta política, no entravamento que a gente conduz a política com relação a reivindicar os nossos direitos, buscar
os direitos das minorias. Então você tem aí toda digamos, um campo de forças que a política aciona, que ainda que é um campo de luta, você sempre vai perceber na história do Brasil e na história dos países pobres essa política nefasta que ainda, a partir de um olhar voltado para a questão privada, dentro do público, ou seja, os nossos representantes políticos pensando muito mais nas suas empresas, nas suas grandes commodities, pensando muito mais neles em termos de políticas camufladas de política pública, na verdade você tem sempre uma intenção de fundo, do que propriamente pensar numa política que vá sanar aí a questão da desigualdade social, que para mim é uma das dificuldades maiores da questão sociológica no nosso país. Você tem também a corrupção, como disse para vocês, que também é um outro fator que causa uma desigualdade social. Então, esses são vários fatores que fazem com que boa parcela da população, a grande parcela da população, mantenha aí o não acesso a essas políticas, esses privilégios, enquanto uma pequena parcela da população, pequeníssima que a gente vai ver na atual pirâmide brasileira, que tem uma qualidade de vida muito boa e acesso a uma boa educação, porque a gente vai ver na apropriação dos bens simbólicos, na educação, na cultura, no museu, no teatro, essa pequena parcela da população que detém a grande fatia do bolo da, da, da riqueza produzida no país, elas têm acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade, aos livros, à cultura, porque justamente o poder econômico dá esse acesso a eles, certo? Então, no Brasil, só para a gente ter assim, um pouco de trazer um pouco para a atualidade, a sociologia para a atualidade, para a gente referenciar conceitualmente, o Brasil ocupa, até o ano passado, a ocupação no ranking do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, a posição 79. O que é o IDH? O IDH é o que define a qualidade de vida do povo. O acesso a direitos básicos, a taxa de analfabetismo, digamos, o alto e baixo com relação à distribuição de renda, se ela é justa, se ela é injusta. Então, são esses fatores que o índice de desenvolvimento humano ele é pesquisado. Então, nós temos uma posição em termos de IDH muito longe do que é a nossa economia no cenário mundial, porque a nossa economia atualmente ocupa, nós estamos ocupando, se não me engano, a 90ª posição da economia. Já ocupamos até a 8ª, a 7ª, mas hoje estamos no 9º ranking do relação à ocupação econômica do Brasil. Um cenário é bom. Nós temos um país que, em vista de outros países, nós temos uma economia até relativamente boa. Só que a pergunta é, o fato de estarmos na 9ª posição mundial, economicamente falando, e ocupando a posição 79 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o que explica? Por que acontece isso? É justamente o fato de estarmos com uma distribuição de renda e uma distribuição de riqueza muito aquém do que deveria estar. Então, você tem os fatores da desigualdade social na ponta da caneta sendo muito bem espalhados, no sentido assim, de que você tem uma má distribuição de renda, uma má distribuição de terra, que são os fatores que vão colocar nós nessa posição tão fechatória, tão humilhante aí com relação ao nosso índice de desenvolvimento, o índice de desenvolvimento humano. Então, essas questões que envolvem propriedade de renda, consumo, educação formal, poder e conhecimento, estão estritamente ligadas à questão das diferenças de classe aí entre os que detêm o poder e por isso têm todo esse acesso, porque detêm o poder econômico, e aqueles que não têm vivem à mercê de umas políticas sociais que raramente chegam, e que, digamos, coloca a gente aí nessa posição de petição de miséria, de pobreza, que é uma das grandes dificuldades do nosso país. E se a gente for olhar aí até mesmo questão de fatores históricos, a gente tem uma questão presente muito forte em termos de má distribuição de terra, que desde o século XIX, a gente for pensar aí, a nossa elite agrária e a questão da aristocracia rural no Brasil,
é uma coisa muito forte para nós até hoje, a nossa elite burguesa, que se a gente for pensar em termos históricos, por exemplo, a Lei de Terra de 1850, que dizia que apenas as pessoas que, que tinham poder de compra poderiam ter acesso a essa terra. Ou seja, poderia tanto comprar ou receber doação do Estado. Então, aquelas terras ociosas que ainda não eram ocupadas pela população, elas só poderiam justamente ser ocupadas ou compradas, é, ou até, e que pertencia, claro, ao Estado, só poderia ter acesso a essa terra quem poderia, digamos, fazer essa terra produzir. Então, toda aquela população de escravos que foram libertos em 1888, com a Lei Áurea, e os ex-escravos, até mesmo os imigrantes que foram acionados para trabalhar na questão do nosso modelo fabril agroexportador do Brasil, nós temos aí uma grande parcela da população que não tiveram acesso à questão da terra. Então você tem aí essa lei de terras privilegiando a elite rural, privilegiando uma oligarquia rural, que a gente bem sabe, da República Velha, com a política dos governadores, a República do Café com Leite, e que, se a gente for pensar em termos históricos, a coisa não mudou tanto assim. Olha aí no cenário político e até mesmo na questão da desigualdade social, tanto que você tem uma mudança no que tange a questão dos direitos, assim, perante a lei nós somos todos iguais, na questão jurídico-política, do ponto de vista aí da política, mas na efetividade, na questão substancial, que é a questão econômica, nós ainda temos, apesar de termos os direitos garantidos, a desigualdade social está aí sobre várias nuances, sobre vários aspectos em que até hoje a gente percebe isso. Olha aí, por exemplo, a nossa bancada ruralista, o tanto que é forte no nosso Congresso, a bancada do boi, a bancada da bala, são todas essas questões que a história nos traz como um ponto inicial histórico, mas ela vai se reverberando e até, digamos, acentuando cada vez mais essas diferenças sociais e que essa desigualdade social, é claro que chega até hoje aí e dá para a gente entender no presente esse impulso que teve aí com relação à questão da desigualdade social no Brasil, fruto dessa sociedade de classe que nós temos. E em termos de comparação, no que tange a questão das desigualdades, até mesmo das classes sociais, a classe social capitalista, diferentemente da questão estamental e da castas, que era impossível você ter uma mobilidade social, e no estamento a gente viu que tem assim uma pequena mobilidade social entre a sucedania e a vassalagem, na questão não tão vertical, mais horizontal. A mobilidade social no capitalismo e no sistema de classe social, ela pode ocorrer, ou seja, você não tem ali, digamos, em termos de mobilidade social, você não tem nenhuma barreira jurídico, política ou mesmo tradicional para você ascender na vida. Você pode, por exemplo, mudar, elas podem ser tanto vertical como horizontal, só para ficar claro. Então, no sistema, digamos, vertical, você pode, teoricamente, ascender. Você pode, por exemplo, suponhamos que você ganhe na loteria. Se é um pobre, você ganha na loteria, você pode virar uma pessoa milionária. Pode mudar de classe social verticalmente, subir. Você cria uma tecnologia, suponhamos que você é um estudante, cria uma tecnologia ou cria uma ferramenta tecnológica que vá vender muito. Ou se você cria, por exemplo, uma rede social que pode gerar muito dinheiro, como o Instagram, a, a, o Face, igual foi criado, então você ganha muito dinheiro com isso. Então você pode ascender, você pode subir verticalmente. Também, ao contrário, pode acontecer. Você pode descender, você pode estar rico, por exemplo, e da noite para o dia acontecer uma crise econômica muito grande, afetar a sua empresa e você descender, passar da classe alta para uma classe inferior, que é o que mais acontece, na verdade, né? Sobretudo nesses tempos de pandemia, a gente vê o tanto de empresários e microempresários que tinham uma posição, por exemplo, na classe média e desceu para uma classe inferior à que ele estava. Então, nesse sentido, é muito mais fácil. Mas o que eu quero dizer é que não existe um impedimento ali para você para você ascender.
teoricamente, nós somos todos iguais perante a lei. Não é igual num sistema de caças, que você nasce naquela caça, você vai morrer naquela caça. É essa comparação que eu quero que vocês detenham bem. Agora, no que tange a questão horizontal, por exemplo, você pode mudar de profissão. Você até não ascende para uma classe superior, mas suponhamos que o seu pai, por exemplo, é pedreiro, igual o meu foi, e você passa num curso de engenharia e você ascende socialmente em termos horizontais. Se o seu pai ganhava X em termos de salário, você pode ganhar um salário melhor e ter uma vida melhor, porque você, por exemplo, ascendeu horizontalmente ali, não mudou de classe, mas você, num sistema gradativo em termos de salário, de contra-cheque, você pode ganhar melhor que o seu pai e ter digamos, uma ascensão horizontal. Então, na prática, o que percebemos, se a gente for olhar aí na questão da desigualdade social e das classes, é essa distribuição de poder e de riqueza diante dessa sociedade de classe. Então, a distribuição, a apropriação de riqueza dentro do sistema de classe social vai ser um bem diferente, né? Ao menos se você pode encontrar a questão da desigualdade, diferentemente da questão da caça, do estamento, que você nasce naquela sociedade, a desigualdade já está posta como uma constituição desde o seu nascimento, no sistema de classe e a própria questão histórica que a gente está tentando aí perceber, você tem aí a sociedade dividida pela classe e essa desigualdade ela não é constitutiva da, digamos, do capitalismo no sentido que ela está ali como algo natural, ela é algo criado, é a sociedade capitalista que, digamos, que cria isso e ela passa a ser constitutiva dela e desenvolve com todo o sistema de exploração que eu estou narrando para vocês, da desigualdade de acesso a vários bens aí produzidos e que pode mudar isso, se é histórico pode mudar, enquanto a questão das desigualdades presente na caça, nos estamentos, você nasce desde pequeno naquela classe, dentro daquela desigualdade que se efetiva é, nas várias maneiras de você ter acesso às coisas, e no capitalismo você tem lá uma ideia que perpassa a, a questão da desigualdade, que tem todo digamos, uma construção ideológica que camufla essa ideia, né? Que dissimula ela no convívio social, sobretudo pela questão da meritocracia. A meritocracia é um discurso nefasto, nojento, que, na verdade, para você ter acesso às questões sociais e até mesmo a educação de qualidade, a universidade, e daí ser um trampolim para você ter superar um pouco essa questão de acesso aos bens produzidos socialmente, a questão da educação, você precisa pelo menos ter uma certa igualdade social, que é o que não ocorre. Mas o que o capitalismo faz? O capitalismo vai criar todo um mecanismo de ideológico e bem alienativo que vai dizendo camuflar essa desigualdade social e colocar a culpa no próprio indivíduo como aquele que não se esforçou, que não estudou o tanto que deveria estudar para passar na universidade, para cursar um curso de medicina, para cursar esses cursos que dá um aporte financeiro melhor para você, digamos, subir na vida, nesse sentido, né, ascender socialmente. Então você tem essas camuflagens que é própria da própria ideologia capitalista e da burguesia, que coloca a culpa no indivíduo e tira a culpa do próprio sistema. Na verdade, na análise que eu estou tentando fazer aqui com vocês, a desigualdade, ela, em termos históricos, não natural, ela acaba sendo constitutiva do capitalismo porque ela é a mola propulsora do que nós vamos chamar em Marx da luta de classes, que é esse sistema antagônico que vai mover toda a questão do capitalismo, toda a questão do modo de produção capitalista. Então, é essa luta de classes constante. Então, vamos continuar nossa aula agora, detendo os dois autores, a sociologia no que tange a questão, para pensar essa mobilidade social e mesmo a questão das camadas, dos estratos sociais, ela vai privilegiar duas abordagens, que é a abordagem de Karl Marx, que a gente já teve aula sobre ele, que vai ser fácil para vocês entenderem, e a abordagem de Max Weber, que também é outro autor que vocês conhecem, que não é estranho para vocês,
que vai fazer uma análise também a partir das classes sociais, buscando diferenciar um pouco de Marx no que tange a questão do fator econômico. Ele vai acionar outros fatores que não só o econômico para pensar a desigualdade social fruto desse capitalismo, dessa sociedade de classe. Então vamos para Marx primeiro, depois Weber. Então, na análise marxista, ou de Karl Marx, análise marxiana, melhor dizendo, o melhor quesito para você entender, digamos, a relação de classes entre os grupos sociais é pensar justamente no conceito de classe social, que para Marx é fundamental para você entender o capitalismo. Se você não entender o que é a classe social, você não consegue entender o capitalismo, pois é dela que a gente vai depreender a situação econômica do indivíduo, melhor dizendo, a situação econômica que dita o lugar que cada pessoa vai ocupar na sociedade. Então, se você é dono da fábrica, se você é dono dos meios de produção, você circunscreve a classe burguesa, você é da classe burguesa. E se você é proletariado ou, digamos, trabalhador, se você não é dono dos meios de produção, você é o que só tem a mão de obra assalariada, então você é a outra classe, você faz parte da outra classe. E lembrando que para entender toda essa relação de classes aqui, nós temos que entender como se dá o modo de produção da vida material, ou seja, como a economia está estruturando aí todas as relações de classe, toda a organização da vida social, que é a base, que é a estrutura, que a gente estudou, a modo de produção capitalista, a gente tem que olhar a base econômica, que é a economia, que é o fator preponderante para pensar a relação de classe, ela tem como foco e como os conceitos que, digamos, estão balizando aqui a questão da estrutura econômica, você tem a força produtiva e você tem as relações sociais de produção. As forças produtivas, quem detém aqui em termos de meios de produção, quem são os donos dos meios de produção, é estritamente a burguesia, que é a dona dos meios de produção, que tem a propriedade privada aqui, que são propriedade privada, lembrando que são as grandes empresas, as terras que essas pessoas têm, todo o maquinário, e todas as coisas que tem em termos de meios de produção. Então, se a burguesia que detém a propriedade privada e ela é a classe dominante, e a classe dominada é que não detém os meios de produção e que, por sua vez, só tem a mão de obra barata para vender no mercado de trabalho, para ser extorquida, então essa base econômica aqui, ó, é ela que vai estruturar para Marx toda a superestrutura. Ou seja, ela molda e determina toda a superestrutura, o aparato jurídico-político, a questão da política em si, a classe dominante está aqui nessa questão também, ela está aqui estruturando, porque ela é dona do grande capital, e ela também, por ela ter dinheiro, ter voz e vez, lugar, e ter todo acesso à educação, ao que é produzido socialmente, tudo fica para ela vai, obviamente, estar aqui também, no que tange a classe dominada, vai estar presente aqui também. Porque se aqui você tem acesso à boa educação, os primeiros lugares no que tange a questão da educação que está na superestrutura vai estar circunscrita a essa classe. Da mesma forma também, o aparato estatal, para Marx, a política, os donos por exemplo, os donos a bancada ruralista, que é dona da maior parte do que chamamos de terras, de poder econômico, ela vai estar no Estado. Então, o Estado vai ser um comitê para gerenciar o que essa classe dominante aqui, está ditando em termos de ritmo econômico. Então, basicamente, o que sobra para a classe dominada é só vender a sua mão de obra barata, a sua mão de obra aí, quase escrava, em termos pelo fato dele só ter isso no mercado de trabalho para oferecer para o dono do meio de produção. Então, só para fixar, o que mais especificamente é o fator estruturante da relação de classes no sistema capitalista é esse modo de produção, é a base econômica que vai estruturar todas as outras relações, a questão do acesso à cultura, a questão do Estado, das instituições sociais, de tudo aquilo que está na superestrutura. Então,
Se essa base molda e determina a superestrutura, essa superestrutura, em termos ideológicos, em termos de instituição social, ela vai justificar a desigualdade social que está na base e a diferença de classe. Então, existe uma relação, por isso que tem essa setinha. Você tem essa setinha de que a base determina a superestrutura, a infraestrutura determina a superestrutura. Na contramão da questão, você tem toda uma justificação do que está na base, justificação em termos ideológicos, por isso que eu estou dizendo para vocês que a meritocracia é nefasta, porque ela vai jogar aí no indivíduo uma culpa que está na estrutura, vai dizer que você não está se esforçando direito, que você não está... para você ascender socialmente, você tem que se esforçar mais, falta empenho da sua parte. Então, essas ideologias, a meritocracia, que é uma das mais fortes que eu acho na atualidade com relação à questão para a burguesia manter o status dela como burguesia e jogar a culpa no proletariado, é justamente essa questão da meritocracia, que está na superestrutura. Mas por que a burguesia usa desse artifício aí, digamos, para manter essa base como está, essa diferença como está? É justamente porque ela é a grande mantenedora aqui da desigualdade social, porque ela é dona da propriedade dos meios de produção, é dela que ela extrai a mais-valia, que são aqueles outros conceitos, é dela que vai extrair a mais-valia absoluta, mais-valia relativa, que a superestrutura vai o quê? Ela vai, na verdade, ela vai efetivar em termos de ideias, em termos de construção social, ideológica e em termos das próprias instituições sociais, como a família, o Estado, a igreja, a religião, ela vai justificar, em termos ideológicos, e reproduzir aquilo que está na base. Ela justifica e reproduz o que está na base, a desigualdade social. Por isso que, para mudar toda essa desigualdade social, Marx vai postular a questão de mudar a base econômica, ou seja, a classe que é dominada aqui, para ela conseguir reverter todo esse processo, ela tem que mudar estruturalmente a sociedade, senão você não consegue mudar essa situação aqui de desigualdade que reflete, que a base reflete na questão de acesso às questões da superestrutura. Então, como nós estamos na análise marxista ou na análise marxiana com relação à questão das classes, Marx deixa claro também que a questão, para identificar as classes na sociedade capitalista, é bom que a gente faça aí uma análise da constituição histórica das classes e o modo como elas se enfrentaram ao longo da história em termos políticos, pela questão do poder, pela questão da ascensão social e como isso é decisivo para a análise dele. Então, por isso que a análise que ele fez lá do capitalismo monopolista, em que ele viveu aquela época que estava já quase na segunda revolução industrial, e ele viu de perto aquele abismo que existia entre ricos e pobres, quase não existia praticamente classe média, você tinha os burgueses, proletariados e os lumpenproletariados, que são aqueles que são a ralé da sociedade, que eram aqueles os mendigos, os vagabundos, as prostitutas, que não entravam, digamos, nessa questão do mercado. Então, aí analisando a questão aí desse processo histórico e das características específicas desse interesse de classe, é fundamental pensar aí também como que o capitalismo hoje moderno, o capitalismo de mercado, concorrencial, é diferente do capitalismo monopolista marxiano. Você tem hoje aí, no Brasil, em termos de classe, as várias gradações das classes. Desde a classe A, que seria a classe que ganha em média aí a classe topíssima, assim, ganha em média de 45 salários mínimos, e enquanto a classe E, que está lá no baixo, que a gente pode fazer a gradação aí, a classe A, B, C, D e E. Enquanto a E vai ganhar aí em média de um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. E a gente pode olhar no gráfico, 66% das famílias ganham até R$ 2.034 mensais de salário. Aí você tem aqui no meio, basicamente, a questão da classe média, que aí a classe média seria aquela classe que vive assim como folha de bananeira, a gente fala, ora ela está pendendo para as questões políticas voltadas para a questão dos pobres, porque que ela pode ganhar alguma coisa, ora ela se aninha com relação à questão dos burgueses, você tem aí essa
historicamente, essas indas e vindas da classe média. Mas a classe média é aquela que se situa ou a classe média baixa ou a classe média alta, que ela vai ganhar em torno aí dessa renda mensal aqui, se for classe média alta, e se for classe média baixa, vai ganhar aí essa linha de salários aqui. O que eu quero dizer com isso é que existe um abismo muito grande e a gente entende o antagonismo de classe aqui, o fato de ter da classe burguesa ter interesses opostos à classe trabalhadora, que ela quer manter o status quo dela, o status social e todos os privilégios e prestígios que ela tem por ter essa renda financeira tão alta, enquanto a classe baixa, que só tem a mão de obra barata para vender, ela quer outros interesses. Então, é esse abismo que há, esse Grand Canyon que há entre as classes sociais aqui, entre essa grande maioria da pirâmide social brasileira e a pequena parcela aqui que tem uma renda altíssima. Então é bom a gente ficar atento para essa gradação das classes aí, porque por mais que Marx é um autor que está distante de nós, distante entre aspas, né, de nós em termos históricos, mas a teoria dele ainda dá pelo viés histórico para pensar aí como que é uma parcela significativa da sociedade, aí a questão dos operários ganham bem menos do que a parcela menor da sociedade, que ganha bem mais do que isso. E aqui a gente pode pensar na classe média, aqui a gente vai vir em VIB, quando fica mais fácil a gente ver. Aqui está composto ali os pequenos comerciantes, profissionais liberais, gerentes, servidores, que fazem parte significativa dessas parcelas, que a gente vai pensar aí como é possível uma mobilidade social aqui, não de forma vertical, você partir daqui até chegar lá, claro que pode existir, mas é um profissional liberal, ou até mesmo gerente, supervisor, há uma ascensão horizontal. Ele até não muda de classe, mas horizontalmente ele ganha melhor do que alguns que estão aqui abaixo dele. Então, essa gradação é interessante a gente pensar na atualidade como que está essa questão da classe social no Brasil. Então, alunos, fora essa discussão aí que eu estou empreendendo com vocês com relação à classe média e a complexificação que se deu o capitalismo, não é só a questão da economia que vai definir atualmente o que faz uma pessoa estar dependente de uma classe. A gente vai acionar outras questões, sobretudo pensar a questão da luta de classes atual, por mais que seja interessante pensar pelo viés marxista essa luta e como que ela se dá e como que ela é o motor da história, porque ela gera todo um conflito de interesse entre a classe rica e a classe pobre, ou seja, entre a relação capital e trabalho. A gente já discutiu muito isso, que o capital, apesar de ser produzido socialmente por grande parte da burguesia, por grande parte do proletariado, quem se apropria desse capital como um bem é a burguesia. A gente precisa acionar atualmente outros quesitos para justamente pensar essa questão das diferenças sociais, da questão da desigualdade social. A gente tem que questionar aí, por exemplo, a questão da diferença de raça, que é muito presente no nosso país. A gente sabe muito bem que a discussão que a gente fez com o racismo estrutural, que o nosso país o Brasil é um país extremamente racista, pela própria configuração das relações baseadas no quesito de raça que nós tivemos ao longo da história. Então você tem a diferença de raça, a diferença de gênero, que vai mudar um pouco essa questão da discussão em torno da luta de classes, que é o caso que o Domenico Losurdo, que é um filósofo italiano, sociólogo italiano, que vai trazer presente para a discussão, que a gente não deve ficar só no que é nessa questão aí da questão da exploração entre ricos e pobres. Você tem que trazer aí para a discussão, para pensar as outras desigualdades, a questão da raça, do gênero, que é ainda a gente vai discutir muito sobre isso, sobretudo no terceiro ano, a gente vai discutindo um pouco o que é interseccionalidade, o que é o feminismo interseccional, que vai fazer o entrecruzamento entre raça, classe e gênero, vai pegar a posição da mulher negra em relação à posição da mulher branca e do homem branco, o tanto que existe uma diferença muito grande no que tange essas desigualdades, essa relação. Só para a gente pensar aí, não é raro, não é incomum, por exemplo, em termos de exemplo, numa mesma classe social encontrar uma mulher branca que tem só o ensino médio completo, e pertencente a uma classe A, B, C, D ou E, mas
mais provavelmente a classe C ou D, e um homem negro que tem, por exemplo, um ensino superior completo, pertencendo a essa mesma classe social, que é essa mulher branca que só tem o ensino médio e que ganha em termos de patamares e até mesmo tratamento e patamares econômicos, a mesma coisa. Apesar da escolaridade ser diferente, mas por ter aí uma desigualdade do que tange a raça, e até mesmo o tratamento em relação a elas, pode pertencer à mesma escala social, é a mesma classe social, mas a questão do acesso aí, a própria questão do tratamento, é um tratamento diferente. Então, há aí quesitos como a relação da raça, da escolaridade, os marcadores de gênero, e a diferença da ocupação entre essas pessoas, que a gente pode pensar que existe é, a possibilidade aí de acionar esses outros conceitos e para pensar aí a questão da mobilidade social e da dificuldade até que há de ascender socialmente, justamente porque você tem esses outros impedimentos e essas outras desigualdades que são acionadas para pensar a atualidade da desigualdade social. E que é muito grande, se for pensar, por exemplo, a desigualdade social entre mulheres negras e homens brancos, é um abismo gigantesco, até mesmo pela questão da raça, pela questão do gênero, que são duas outras categorias para a gente pensar aí a questão da própria atualidade na discussão do que tange a questão da relação de classe. Eu não vou me deter muito nesse tema agora, porque vai ser um tema da desigualdade social no Brasil, vai ser um tema do quarto trimestre, a gente vai trabalhar a desigualdade social por gênero, a desigualdade social por questão de raça, por questão de etnia. Então a gente vai estudar melhor isso. Eu só quero mostrar para vocês que a discussão perpassa outros eixos também, que não é só o eixo econômico. E é necessário pensar isso na atualidade, porque você tem que acionar aí esses outros fatores para pensar a desigualdade que está na pauta do nosso dia também. A gente for pensar a questão aí da questão de gênero, da desigualdade de gênero que nós temos no país, que é uma questão horrível, o índice de feminicídio que nós temos no país, a questão de tanto de LGBTs que morrem no Brasil, são todos frutos dessa desigualdade de tratamento, até mesmo que envolve uma questão cultural, que tem que ser travado pela questão da atualidade da luta de classe, que não pode ser uma luta necessariamente separada, não pode pensar só no viés econômico, tem que pensar em outras coisas também para pensar essa desigualdade social. Então vamos para o próximo autor, senão a aula vai ficar muito extensa, que é Max Weber. Então Max Weber, que é um sociólogo também, que discute essa questão da classe social, ele não vai resumir a questão da estratificação social sobre a determinação econômica das classes sociais, ele vai acionar aí outras coisas para pensar as diferenças sociais ou a desigualdade social que decorre dessa estratificação, como, por exemplo, a questão da distribuição do poder de uma sociedade, vai acionar o quesito do status e até mesmo do partido. Mas antes de falar nisso, ele vai partir dessa questão econômica também, mas ele vai acionar outras coisas. Mas para dividir essa questão, para pensar nessa questão econômica como um fator preponderante também na questão da desigualdade, ele vai considerar duas coisas que é interessante: o processo produtivo ou considerando também a capacidade de consumo. No que tange a questão do processo produtivo, ele vai classificar aí a sociedade em alta, média e baixa. Alta seria a classe alta dos proprietários de donos de banco, latifundiários, donos das indústrias, que de certa forma até corrobora com Marx nesse sentido. A classe média para Weber seria os profissionais liberais, ali os pequenos comerciantes, e a classe baixa de tudo seria para Weber os trabalhadores ou os operários, aqueles que são donos do meio de produção. Agora, quanto à capacidade de consumo, que daí já aciona uma outra esfera, ele vai dizer que as classes são divididas em classe A, B, C, D e E. Aqui ele é pautado pela capacidade de acesso que a pessoa possui. Por exemplo, ou seja, eu posso entender a partir do mercado consumidor. E ele vai considerar ali o que a pessoa é capaz de comprar, quais são as marcas, o que ela é capaz de consumir, além das marcas, o carro, qual é a marca do carro dele, qual é a região da casa que ele mora, onde fica, quantos banheiros, quais são os acessos aos eletrodomésticos que a pessoa tem.
Então você tem um sistema de classe social aí que ele aciona outras coisas que para Marx, enquanto ficava fadada a questão econômica, que era a mola propulsora para pensar todos os não acessos às outras coisas, para Weber não. Embora para Weber a economia seja mais preponderante para compreender as classes sociais e com isso a desigualdade social, a gente tem que considerar outros fatores, que daí entra, como no texto está dizendo, além do fator econômico, vai entrar a questão do prestígio social, que é a questão do status, e a questão da política ali, da própria questão da dominação e das relações de poder que a política e toda a questão do partido aciona. Então, quando você tem o poder econômico, não quer dizer para a Weber que você possua necessariamente um prestígio social ou um poder político necessariamente. As três coisas não andam juntas. Não é porque eu sou rico, necessariamente eu vou ter poder político. Para Weber, não. Normalmente, uma pessoa, para Weber, que possui muito dinheiro, ela também possui um certo prestígio social. Principalmente porque ela vai ter acesso também à educação, também vai ter acesso a um poder dentro da sociedade, e muitas vezes ela pode ter acesso ao poder político, só que essas relações, para Weber, elas não são necessárias, elas não têm uma relação de causa e efeito. Você pode muito bem encontrar uma pessoa muito rica e sem ter um prestígio social. E e você pode encontrar também uma pessoa que não é rica e que também pode ter um certo prestígio social em relação à sociedade. Pega, por exemplo, numa cidade pequena, onde você tem assim uma grande desigualdade social. Aí você pega, por exemplo, um padre dentro dessa comunidade. Por mais que o padre ainda tenha um poder aquisitivo assim, ou um status de acesso melhor do que a grande maioria da população, ele tem um prestígio social que não vem pela questão econômica. Percebe aí o que Weber está tentando dizer? Que tem outros fatores que podem acionar isso. Então, pega uma pessoa emergente também, socialmente dizendo, uma pessoa que da noite para o dia, assim, conseguiu, por exemplo, alavancar grande soma de dinheiro e ele não vai conseguir da noite para o dia um prestígio social. Ele vai ter a sociedade emergente, até mesmo um país nosso que é totalmente focado nessa questão assim ainda tem resquícios de nobreza, etc, de sangue. Por exemplo, no Brasil teve uma pessoa que chamava, uma mulher que ascendeu socialmente, a tal de Vera Loyola, acho que vocês não conhecem, mas que ela sempre foi taxada para a mídia como a rica emergente, ou seja, aquela que não faz parte, não tem a estirpe, não tem o sangue azul, ela emergiu na sociedade, os ricos emergentes. Aí você percebe que o prestígio social dela, por mais que futuramente venha, que ela vai ter acesso a uma melhor educação, vai ter acesso a todo o requinte da sociedade, digamos, ao componente de etiqueta que a sociedade pede, isso pode vir com o tempo, mas da noite para o dia ela não vai ter um prestígio social. Então, e você pode pensar também, para pensar essa questão do prestígio aí, do status, algumas profissões também pode oferecer um prestígio maior na sociedade, por exemplo, a questão do juiz, do advogado, ou mesmo do policial. O policial não tem assim, um status, digamos, financeiro tão bom que ele seja lá do topo da classe alta, mas ele tem um certo prestígio, ele exerce uma certa dominação na sociedade pelo próprio status que ele tem. Então, para ver essas três coisas, o fator econômico, o social e a questão do político, é, é, por mais que possa ser centralizado na questão da riqueza como um fator para se medir a questão da desigualdade da sociedade, não quer dizer necessariamente que haja uma relação de causa e efeito entre as três. Como eu disse para vocês, esse exemplo dá para vocês entenderem bem que pode acionar o prestígio, pode não vir acompanhado do fator econômico, a questão do padre, a questão do policial, ou também o cara pode ter muito dinheiro e não ter o prestígio, não ter, digamos, uma relação de dominação dentro da sociedade com o poder político. Entenderam?
Então, para Weber, essas três coisas aí devem ser contabilizadas, como eu disse para vocês, a questão do poder econômico, a questão do prestígio, a questão do poder político, todos esses status têm que ser contabilizados para pensar essa distribuição da riqueza e o quanto de poder de uma sociedade, para se pensar a relação de classe e a desigualdade. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação com o Weber hoje, lá do século XIX, para com os dias atuais, ser considerado rico para Weber teria que ser aquela pessoa que é capaz de consumir produtos de preços elevados, por exemplo, produtos de marcas exclusivas, com preços exorbitantes, numa Zara da vida, e numa Bobô, numa Maison Givenchy, numa Dior, numa Calvin Klein. Então são essas pessoas que têm acesso a esses bens de serviço, a esses produtos exclusivos, e isso é uma marca característica do que é ser rico para Vape. Então seria assim, uma outra característica importante para Vape do que é ser rico seria a questão do monopólio de certas vendas, né? De certo, aquele que é considerado rico de uma certa sociedade, e talvez o principal aspecto é porque você tem dinheiro sobrando, faz com que você faz altos investimentos, ou seja, compra móveis ou adquire patrimônios com excedente do lucro que você tem, que a gente poderia pensar que esse dinheiro que você tem de sobra, você pode investir aí na compra de imóveis, na poupança, na bolsa de valores, gerar lucro. Então, é a partir do seu próprio dinheiro. Então, o que Weber chama de rico, podemos dizer aí, resumindo, são os que ele vai chamar de os positivamente privilegiados, que são os rentistas, aqueles que conseguem gerar renda a partir do próprio dinheiro, aqueles que conseguem investir na poupança, na bolsa de valores e até mesmo ganhar dinheiro a partir do trabalho de outras pessoas. Basicamente são aí os proprietários de terra, de gados, de tecnologia, a gente podia pensar hoje, né? Os que têm aí vários empregados, e você tem também, assim, alguns ricos também, os profissionais liberais, os artistas, advogados, médicos, esses que conseguem aí bastante dinheiro e com isso pode produzir um certo excedente. Esses podem ser ricos. O que para Marx não, se até um médico seria, por exemplo, em termos da questão do pensamento do Marx, pode ser considerado um proletariado rico, mas seria proletariado, porque ele não teria, por exemplo, uma indústria, uma propriedade privada para gerar lucro, então ele seria proletariado. Aí em Weber, não. O próprio prestígio dos artistas, dos famosos, e o dinheiro que eles ganham com isso também pode ser considerado rico. E na outra escala, para Weber, os trabalhadores seriam considerados ou denominados a classe negativamente privilegiadas, é, que dentre esses trabalhadores aí, pela sua subdivisão, a gente pode pensar em trabalhadores qualificados, os semi-qualificados para Weber, e os trabalhadores não qualificados, que aí o fator da educação vai ser ou ter qualificação ou não, a educação vai ser um grande fator para se pensar a questão do salário desses trabalhadores, né? Quanto mais qualificado for aí o trabalhador, melhor salário ele vai ter, digamos, dentro da sociedade, um acesso maior à questão da educação, etc. Isso vai ser, digamos, uma grande mola propulsora para ele ter uma vida melhor. E por fim, nós temos a classe média, que seriam os profissionais liberais, para Weber, né, os pequenos agricultores, comerciantes, servidores públicos, é, que são aí os considerados a classe média para Weber. Então, ele considera também aí, para se pensar isso, a questão da situação de mercado, ou seja, a, a classe está relacionada à situação de mercado, de modo que ele vai, ele vai valorizar mais a ordem econômica do que a questão da ordem jurídico-política aí para pensar, para entender a classe. É, mas não só isso, mas também ele vai olhar a questão da ordem econômica, como eu disse para vocês. Só para finalizar, então, essa questão do Weber aí e, a, e outros fatores que ele aciona para pensar a questão para além da ordem econômica, a, a dispor desses bens e serviços, ser rico para Weber teria toda aquela questão
de você poder investir, ter acesso a marcas boas. Então você tem aí a questão do prestígio social, do próprio questão do prestígio político, que são fatores que ajudam a compreender a condição da pobreza e a condição da riqueza. E que não é suficiente para Weber só olhar aí é, a questão do acesso aos bens econômicos produzidos, ou seja, você ter dinheiro necessariamente você ter aí a questão do prestígio e do poder. Então, e outra coisa que Weber vai dizer, só para finalizar de fato agora, é que a gente tem que olhar a posição social e também as classes sociais de país para país. É muito diferente, por exemplo, uma pessoa da classe C que mora num país desenvolvido, que tem aí, por exemplo, uma condição de acesso a vários direitos sociais, como saúde boa, educação, moradia, saneamento básico, e comparar essa pessoa de uma classe C de um país em que você não tem essas políticas sociais. Então a gente vai ter que olhar aí, digamos, analisar a questão das classes sociais a partir do país, a partir daquele país. Porque se eu for comparar, por exemplo, a classe C do Brasil com a classe C de um país de primeiro mundo, que tem um índice de desenvolvimento humano muito grande, é claro que para a pessoa desse país ter um IDH alto de acesso a políticas sociais como saúde, educação, moradia, saneamento básico, e comparado com o Brasil, que é da classe C do Brasil, até mesmo uma classe mais baixa ainda, que não tem acesso ainda, vai ser digamos, um fator de disparidade social muito grande, desigualdade social muito grande, que eu não posso pegar digamos, sociologia analítica, pegar um conceito tão abrangente como classe social e, digamos, pensar todas as relações sociais no mundo inteiro. A gente tem que pensar de país para país para dar conta dessas gradações, dessas nuances do capitalismo que Weber vai acionar para pensar aí a questão da desigualdade social, baseada não só na questão da riqueza, mas também no prestígio e no poder. Creio que a aula de hoje já está boa em termos de conteúdo teórico. É, Se vocês quiserem me acionar no WhatsApp, como está sendo de praxe, vocês podem me acionar. E até a próxima aula para a gente continuar essa discussão agora sobre um outro viés muito mais voltado pela situação da classe trabalhadora no Brasil. E o tema da desigualdade social vai voltar no quarto bimestre, a gente vai discutir outras formas de desigualdade social. No mais, muito obrigado pela paciência e até a próxima aula.